Oi, eu vim aqui agora gravar esse vídeo só para dar uma explicação, porque já começou meio que umas ameaças, né? Daqui a pouco vai vir mais ameaça, tenho certeza, sobre uma publicação que eu fiz no meu Facebook sobre meu avô. Ele estava há 3 anos sendo cuidado por uma das filhas dele e nesse meio tempo ela não estava dando conta, porque ela estava com a minha avó que está acamada. Até aí eu entendo, então ele acabou ficando meio de lado. E meu avô estava bem debilitado. E em uma das conversas dela com a minha irmã, ela estava falando a forma que meu avô estava, e nisso eu conversei com um dos filhos deles aqui em Araçatuba, e eu falei que era para trazer meu avô de volta, porque ele não estava tendo um cuidado especial pela idade dele. E nisso eles foram lá, buscaram, e um deles me ligou, falou se eu poderia ficar com ele, porque não tinha como cuidar, onde ficar. Nisso eu sugeri, tem a casa dele, a gente coloca a casa dele, os móveis deles você coloca de volta. E nisso ele falou assim, não, os móveis vendeu, deu embora. Ainda eu falei assim, mas como deu os móveis da minha avó e do meu avô? Nisso um deles falou assim, tava estragado. Não tava estragado. Mas enfim, aí eu falei assim, não, pode trazer que eu cuido dele. Aí ele ficou comigo numa casa que eu tava, porque meu apartamento estava alugado e eu tava numa casa alugada. E fiquei lá com meu avô, só que lá tinha degrau, aí meu avô chegou a cair, porque ele queria andar. E ele até falou assim, eu quero ir pra minha casa. Aí eu falei, nós vamos pra sua casa. E eu falei pra um dos filhos, então, pedir a casa que tava alugada, foi pedido essa casa. E nós fomos lá, eu pintei a casa inteira, arrumei a casa. E levei meu avô no médico. Nisso o cardiologista falou assim, na época assim, que ele estava bem debilitado, ele chegou com uma muletinha. Eu falei, não, muleta, uma pessoa de 80 anos vai cair mesmo, tem que ser um andador. Arrumamos um andador para ele e ficou lá comigo até sair a casa dele. Só que eles, eu até sugeri para a gente mobiliar a casa e cada um ficar na casa deles, se eles quiserem um mês. Até um falou assim, não, fica 4 meses, depois fica mais 4, só que eles não quiseram. Eles queriam assim, não, vamos levar ele, fica 4 meses na minha casa, fica tantos meses na minha. Aí eu falei, não, não é certo. Um idoso, ele quer ficar na casa dele. Todos os idosos que eu já vi, na época que eu visitei asilo, né, eles mesmos falavam assim, a gente gosta da casa, mas a família acabava levando pro asilo, onde eles ficavam pior. Meu avô chegou aqui em Araçatuba triste, não conversava, e arrumei a casa tudo pra ele, né, levei meus móveis tudo pra lá, arrumei a casa tudo arrumadinho, bonitinho, ele tá lá, ficou feliz, minha filha brinca com ele, coloquei no quarto dele bem do lado do meu encostadinho pra qualquer sinal de barulho, alguma coisa, eu ir lá correr. Ele começou a melhorar, começou a andar melhor, até o médico falou dos retornos que ele tava muito bem, entendeu, muito bem mesmo. E o médico até, eu falei pra ele assim, mas a alimentação, ele pede as coisas assim, até o médico falou assim, não, pode dar, não vai dar com exagero, né, não vai deixar ele também com vontade, e é o que eu faço. Às vezes ele queria alguma coisinha diferente, eu ia lá, uma porçãozinha pequenininha, dava pra ele, pronto, ele matava a vontade e tava indo bem assim, tá indo bem assim. E eu fui fazer uma viagem há uma semana, uns 10 dias atrás, e ele ficou com outro tio lá na minha casa. E um dos filhos foi lá, pegou falando que ia levar no médico, que até agora eu não tive resposta nenhuma do médico, e não levou mais ele de volta pra casa dele. Aí eu falei, leva ele pra casa dele. Aí você, quando você chegar, você vem buscar ele. Aí eu cheguei no sábado, fui buscar ele, e ele pegou e falou pra mim assim, que meu avô vai ficar uma semana na casa de cada um. Aí eu não gostei muito, mas eu falei assim, mas não é certo. Aí ele falou, não, vai ser melhor pra ele, porque a casa deles é os filhos. Só que ele ia visitar meu avô, não ficava nem 10 minutos. Aí ele veio alegando assim que ia na minha casa e meu marido ficava meio bravo. Por quê? Porque ele ia na minha casa, ele não ia ver o pai dele, que ele nem chama de pai, ele chama pelo nome, seu Arlindo. Ele ia lá e não ia ver, ele ficava brincando com minha filha. Aí meu marido falava assim, o que ele tá ficar brincando com a nossa filha? Mano, ele vê o pai dele. Entendeu? Tá no direito dele. O cara ficou a vida inteira sem ter um relacionamento com a família e de repente agora quer ficar aproximando da minha filha. Não é assim também.
Ele tem que vir pra ver o pai dele, pega o pai dele, dá uma volta com o pai dele, não, mas ficava coisa de 5 minutos, ficava via o pai dele assim, ia lá pro fundo, ficava brincando com minha filha e queria ir embora. Mas enfim, ainda eu falava pro meu marido, não, deixa, né, vamos relevando. E eu peguei e fui ver onde ele estava cuidando do meu avô, voltando, né, e ele mora no sobrado, embaixo do sobrado tem um quartinho, tem uma despensa lá que ele guarda os arquivos da farmácia dele, e nesse quartinho ele colocou meu avô, aí tem um banheiro, tem uma rampinha que vai pro coisa. Não tem nada adequado com um idoso de 80 anos. Ele tá isolado. Só que você vai falar para esses abençoados, eles acham que tá certo. Eu quero ver uma pessoa ir lá achar que tá certo com um idoso ser cuidado num lugar desse. O idoso tem que ficar com a família, junto, na casa, não dessa forma. Aí ele falou que ia me entregar meu avô na segunda. Chegou na segunda-feira, ele falou que ia levar no médico, não sei se levou, porque não falou nada. Na verdade ele tá falando que meu avô tá com Alzheimer. Eu acho que ele quer que meu avô fique realmente com Alzheimer para interditar meu avô, pelo jeito, não sei. Eu acho que ele tem que ser mais transparente. E, enfim, aí à noite ele pegou e levou para casa de um outro filho que não tem nada assim, você vê o local, é na casa tudo bem, mas não tem nada adaptado para uma pessoa idosa. Ele falou assim, ele tá ficando lá no quarto do sobrinho dele lá, tá ficando num quarto lá que é uma cama de solteiro, meu avô fica numa cama de casal. Mas independente disso daí, agora é de menos. Mas não é adequado o lugar, o outro não fica nem na casa dele, nem ele é a mulher dele, fica a sogra dele lá cuidando do tio dela, do tio lá deles, que tem deficiência, e dos netos. Você acha que ela vai ter tempo de cuidar do idoso? É isso que eu penso. Eu só tô sugerindo para eles, que é o que eu quero desde o começo, colocar os móveis de volta da minha avó e do meu avô na casa deles. É só isso que eu quero. Coloca os móveis de volta lá. Se eles querem esse rodízio aí para cuidar do meu avô, cuida na casa do meu avô. Cuida lá, vai lá, ó. Quer ficar uma semana? Então, vamos supor que eles querem uma semana. Fica uma semana fulano fica, a outra semana fulano fica, na outra fica. Mas eles não querem. Mas sabe por que tudo aconteceu isso? Porque a partir do momento que eu peguei o cartão da aposentadoria do meu avô e falei que vai ser metade para o meu avô e metade para minha avó, que a outra filha deles está cuidando, eles acharam ruim. Porque eles querem que eu dou uma parte maior da aposentadoria do meu avô para ela, porque ela tá cobrando, foi o que eles me falaram. Eu não sei se isso realmente é verdade. Porque ela tá cobrando para cuidar da minha avó, então ela quer uma parte maior. Aí eu falei assim, mas por que uma parte maior só tá cobrando? Não tem que cobrar. Mas tudo bem, ela quer cobrar, então manda ela mandar as despesas pra cá que eu mando o valor pra ver. Ou então eu falei pra ele assim, ó, tem um salão, que tem a casa do meu avô, do lado é um salão comercial que ele pega o aluguel pra ele, porque ele fala que é dele, né? Ele fala que é dele, só que a casa tá no nome dos meus avós. Só que ele fala que é dele porque ele ajudou a construir, porque ele deu dinheiro ali. Então quer dizer, se você ajudou seus pais a vida inteira, está cobrando em vida, aquilo ali quando meus avós falecer é deles. Mas aí ele tá cobrando, ele pega o valor do aluguel pra ele, sendo que ele tem um dinheiro, ele tem farmácia, tem outros bens aqui, sabe? Ele pega pra ele, porque ele não manda lá pra minha avó? Não quer, pra cuidar. Mas enfim, e eles começou isso daí, aí eu descobri que eles fizeram um empréstimo no cartão do meu avô lá da aposentadoria, no benefício dele, fizeram um empréstimo. Eu fui questionar isso, acharam ruim, que falaram assim, esse empréstimo foi para adaptar lá para minha avó, ficou, porque não gastou dinheiro para adaptar a casa dela aqui, sendo que eu me propus a cuidar, eu fiz várias coisas. Aí vieram falar assim, mas você não tem tempo porque você trabalha. Eu falei no final, depois que eu propus várias coisas, eu falei assim, então faz o seguinte, eu saio do meu serviço, me paga um valor, porque eu tenho que ter uma renda para pagar minhas contas, e eu cuido deles, de boa. Mas entrou dinheiro, né? Quando entra dinheiro, para eles é ruim. Então entrou dinheiro, então eles não gostaram. Mas eu não quero falar da minha avó, porque eles falam que minha avó está sendo bem cuidada, sendo que eu não consigo nem fazer uma ligação de vídeo, porque onde ela está é bem afastada, o telefone não fica, mas fazer o quê? Tem que aceitar, porque para eles, você tem que aceitar
eles são dessa forma. Você aceita porque nós estamos impondo. E eu não tenho direito a nada porque eles falam que eu não sou filha. Tá, eu não sou filha, mas eu sou neta. Eles são meus padrinhos também. Minha avó me criou desde o dia que eu saí da maternidade. Porque a filha deles, que tinha acho que 16 anos na época, ela não assumiu. Só colocou meu nome no registro, mas não cuidou de mim. Quem me cuidou foi minha avó e meu avô. Agora vem gente aí falar que eu sou mentirosa. Eu não sou mentirosa. Por eu querer defender os direitos do meu avô. Da minha avó não adianta mais. Eu já tentei, mas não consegui nada, mas tudo bem. Mas eu quero defender o direito do meu avô, que é de ficar na casa dele no resto do tempo que ele tem de vida. Eu não sei quanto tempo ele vai durar de vida. Eu quero que ele seja cuidado lá, ou por mim lá, não tem problema. Eu falei, pode ser, se vocês não querem fazer rodízio, eu vou lá, entendeu? Eu vou lá, não tem problema. Só que eles vão alegar assim, a gente vai aí e fica de cara fechada. Eu não tenho que estar sorrindo pra eles. Eles entram e veem lá, a porta tá aberta. Eles vão lá ver o pai deles, tem que vir me ver. Eu não tô pedindo ninguém pra me visitar. Eu não tô pedindo pra você me visitar. Eu tô pedindo pra você visitar seu pai, que nem pai você chama. Chama por nome de Senhor Arlindo. Vai visitar seu pai. Pega seu pai pra sair. Você não faz isso. É isso que eu quero que você faça, tá? Pega um domingo. Só um começou a pegar porque descobriu que eu fui no Ministério Público para saber os direitos do meu avô. Na hora que você descobriu que eu fui, você ficou sabendo que eu fui ver os direitos do meu avô no Ministério Público e conversei com o advogado, você começou a ir lá todo dia. Começou a ir lá, entrava, oi, senhor Arlindo, tudo bom? Ver o que ele estava comendo. Ele estava comendo o que ele tinha vontade de comer. Aí depois ele fala, eu tô dando arroz integral pra ele porque a minha esposa tá fazendo arroz integral, é pão integral, não sei o que integral. Continua dando coisa integral, você tá certo, tá ótimo, mas a hora que ele tiver a vontadezinha dele de comer um pedacinho de torresminho que ele gosta, ele vai ficar com a vontade. Continua, tá ótimo, eu tô fazendo as vontades do meu avô, mas no limite que ele pode. Eu não tô tacando um monte de comida, eu tô cuidando dele. Porque o doutor mesmo falou, pode dar, mas na quantidade mínima. É o que eu tô fazendo. Agora você quer estar sobre o poder? Porque eu comecei a falar as coisas erradas da casa, ele faz trambique na água, eu achei errado porque tem um vazamento na casa e não quer consertar, ele falando que eu tenho que consertar porque eu tô morando lá. Eu tô morando lá porque eu tô cuidando do meu avô. Mas a casa não é sua, na hora de pegar o aluguel do salão, é seu. Mas na hora de responder para os consertos da casa, não é seu, é de quem tá morando. Por isso você não quer fazer rodízio lá na casa, né? Agora é fácil ficar fazendo um negocinho na água lá, porque eu fiz tirar, eu não trabalho errado. Depois vem gente falar aí no Facebook que eu sou mentirosa. Eu não sou mentirosa. Eu gosto das coisas certas. Porque minha avó me ensinou a ser verdadeira, certa. Agora, por que eles fazem isso, mentem, não sei. Não sei o que acontece. Mas eu sou certa. Eu posso ser briguenta, pode falar que eu sou briguenta. Briguenta eu não sou. Mas assim, eu quero a verdade, eu brigo pela verdade. Então podem me chamar de briguenta. Se falar a verdade é ser briguenta, então eu sou briguenta por querer a verdade. Tá? Então eu estou expondo a verdade do que aconteceu. É só ir lá ver a casa onde está meu avô e ver onde ele está agora. Aí vocês vão ver onde é o certo. Manda lá, manda um assistente social. Aí a assistente social vai falar onde é o melhor canto para o meu avô. O melhor canto para o idoso é a casa dele. Ele ganha bem para ficar na casa dele. Ele ganha bem para ter os direitos dele. Ele trabalhou a vida inteira dele para ter as coisas dele. Entendeu? É isso que ele tem o direito. Eu estou lutando pelo direito dele e vocês não vão tomar. Eu vou onde eu for que for. Podem me ameaçar, falar o que for. Podem me processar, não estou nem aí. Tá? Não estou nem aí porque eu estou lutando pelos direitos do meu avô. Vocês fazem o que você quiser. Põe as suas mulheres para fazer o que você quiser. Quiser vir com funcionário ficar me fiscalizando aqui no meu trabalho, manda. Manda também. Pode mandar. Fica toda hora passando aqui, ó. Tá até afundando o chão aqui de onde eu trabalho. De tanto ficar passando aqui, ó, com o celular, deve estar tirando foto, não sei o que estão querendo. Faz. Pode fazer. Continua fazendo. Tá? Vocês estão de parabéns, ó. Parabéns pelo tratamento dos seus pais. Parabéns. Eu tô lutando por ele, não é só por ele, eu luto por qualquer pessoa que for um dia para lutar. Mas eu quero que minha filha veja que ela tem que lutar pelos valores das pessoas, de qualquer pessoa. Porque quando ela estiver velhinha lá, ela vai falar, minha mãe lutou. Aí quando ela vê alguém, ela vai lutar também. Tá? Um bom dia para vocês.